Revelações exclusivas sobre o acidente em que um carro de luxo provocou a morte de uma jovem advogada. Ela dirigia de madrugada e passou no sinal vermelho. A jovem foi atingida por um carro que vinha a 150 km por hora. Veja na reportagem da semana. Um carro a 150 km por hora e um acidente fatal. No meio das ferragens, o corpo de uma jovem de 28 anos. Crime, imprudência ou irresponsabilidade? Junto com a polícia, parentes e amigos ainda procuram resposta. Carolina Menezes Sintra Santos nasceu em Salvador. É sobrinha neta do ex-governador da Bahia, Roberto Campos, e filha de um empresário da área petrolífera. Formada em Direito, Carolina quis começar a carreira em São Paulo e se mudou para a capital paulista há apenas 6 meses atrás. Carolina trabalhava neste prédio, num dos mais importantes escritórios de advocacia do Brasil. Mas há uma semana, o destino dela cruzou com o de Marcelo Alves de Lima. Engenheiro e sócio de 2 empresas paulistanas, Marcelo queria comprar o carro dos sonhos da vida dele, um esportivo de luxo avaliado em R$500 mil. O carro, da marca Porsche, é considerado um dos mais possantes do mundo. Vai de 0 a 100 km em apenas 3 segundos e atinge até 300 km por hora. Era um modelo igual a esse que Marcelo dirigia quando bateu no carro de Carolina. O acidente aconteceu neste cruzamento que fica num bairro nobre na região central de São Paulo. Mesmo durante a madrugada ainda existe um certo movimento nessas ruas, porque esta é uma área onde se concentram muitos bares e restaurantes. O carro que Carolina dirigia vinha nessa direção. Quando chegou neste ponto, ela encontrou o semáforo vermelho. Então Carolina fez o que muitos motoristas costumam fazer na madrugada nos cruzamentos das grandes cidades. Ela veio avançando lentamente. Olha, esse era o ponto de vista dela. Só que ali, bem na esquina, existe uma banca de revistas que atrapalha um pouco a visão. Carolina continuou avançando e jamais esperava que do outro lado viesse um carro em altíssima velocidade. Olha só, o acidente aconteceu bem aqui. Ainda existem marcas de pneus ali. Segundo as testemunhas, o impacto foi tão violento que o carro de Carolina, um carro de grande porte, foi arremessado a mais de 25 metros. Bateu aqui e só foi parar naquele poste. Parou e parecia uma bomba, bem forte mesmo. Aí fez pum, aí ficou aquele silêncio. O carro de Carolina ficou prensado no poste. Ela teve morte instantânea. O Porsche, dirigido por Marcelo, também ficou destruído, mas o motorista teve sorte. Ele perdeu a consciência por alguns minutos, mas a proteção dos airbags evitou ferimentos mais graves. De acordo com as testemunhas, quando recuperou a consciência, Marcelo imediatamente fez uma ligação telefônica. Dava para ouvir o que ele falava? Ele falava, repetia várias vezes, preciso de você aqui, preciso de você aqui. Como se estivesse falando, logo em seguida chegou o advogado dele. No boletim de ocorrência, o relato das testemunhas coincide. Todas dizem que Marcelo parecia estar embriagado e que em nenhum momento perguntou se alguém havia se machucado. Segundo as testemunhas, ele só dizia: "Acabaram com o meu carro". O advogado de Marcelo justifica a atitude do rapaz. É óbvio que uma pessoa que acorda depois de um choque deste porte, não se pode cobrar dela ao uso das suas faculdades mentais, normalmente como se ela estivesse sentada numa esquina verificando esse acidente. Este homem é testemunha do acidente. Simval é do Corpo de Bombeiros, estava de folga e o carro dele parou ao lado do Porsche dirigido por Marcelo no último semáforo antes do cruzamento. Assim que o semáforo deu a luz verde, ele saiu em alta velocidade, né? Ele acelerou bastante
No meu momento, eu pensei que assim, ele poderia, devido ao excesso da velocidade, perder o controle devido às ondulações que tinha na pista, né? Então assim, mas assim, ao momento que veio esse pensamento na minha cabeça, aconteceu o acidente. O bombeiro conta que foram apenas alguns segundos até o acidente fatal. E enquanto a gente estava completando metade do primeiro quarteirão, ele estava colidindo com outro carro no cruzamento da rua Bandeira Paulista. O bombeiro ajudou no socorro às vítimas. Primeiro, Simval foi até o carro de Carolina. Quando percebeu que a moça estava morta, ele socorreu o motorista do Porsche. A ação dele foi registrada nestas fotos. Segundos antes do acidente, o carro de Marcelo foi flagrado por uma câmera de segurança. A velocidade é tão grande que a imagem do carro só aparece em câmera lenta. Esta outra câmera registra o momento do impacto, quando partes do carro de Carolina são lançados pela rua. Será possível identificar através das imagens a velocidade do carro dirigido por Marcelo? O Domingo Espetacular levou as imagens para a avaliação de um perito. Ricardo Molina explica como consegue calcular a velocidade através das imagens. Quando a gente tem imagens desse tipo, o único referencial que se tem é o próprio comprimento do carro, que é conhecido. Nesse caso, é um 4,5 metros. Dependendo do modelo, varia, mas poucos centímetros de um modelo para o outro. Então a gente calcula quanto tempo demorou para que ele percorresse o seu próprio comprimento, né? Se eu tenho o comprimento, a distância, e eu tenho tempo, eu tenho velocidade. O perito diz que quando o carro passa pela câmera, a velocidade é superior a 120 km por hora e o carro continua ganhando velocidade. Ele está andando a 45 metros por segundo. Como esse carro é um carro que acelera muito, mas muito rápido mesmo, se ele já está a 120, para chegar a 150 muito menos do que o piscar de olhos. Ele encostou no acelerador, ele está a 150. Uma máquina projetada para correr, transformada numa arma letal. 2 pontos chamam a atenção. A velocidade, como num lugar como esse, um bairro conhecido, uma rua conhecida de São Paulo. E o segundo ponto, como ele agiu depois do acidente. Isso realmente eu acho que chama muito a atenção, eu acho que é isto que é o que há de pior no caso. Mas Carolina também não é culpada pelo acidente. Os advogados de cada parte antecipam o debate que ainda vai chegar à justiça. Está havendo um pré-julgamento, esquecendo-se de 2 elementos muito importantes, que são, em primeiro lugar, o fato de que ele estava parado no sinal que antecedia, obedecendo as regras de trânsito, e, em segundo lugar, o fato de que, lamentavelmente, a vítima passou num sinal vermelho. O comportamento da Carolina é um comportamento absolutamente esperado e normal que nós praticamos em São Paulo. Na madrugada em São Paulo, todos nós não ficamos parados no final. Portanto, eu não vejo aí qualquer questão que vá tirar a responsabilidade do motorista. Para a polícia, Marcelo é o principal responsável pelo acidente. O motorista do Porsche foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Diante da conduta que ele teria adotado, imprimindo uma velocidade excessiva numa rua de bairro, ele assumiu o risco de produzir um resultado. Marcelo foi preso em flagrante, mas teve que ser internado. Para responder ao inquérito em liberdade, ele teve que pagar uma fiança de R$300 mil, valor fixado pela Justiça com base na nova lei que leva em conta a gravidade do crime e a condição econômica do acusado. Enquanto durar o processo, Marcelo não pode sair à noite e nem deixar a cidade sem autorização. Carolina morava no 2º andar deste prédio e foi justamente daqui que ela saiu naquela noite, dirigindo o próprio carro para ir à festa de aniversário de uma amiga. Na verdade, um jantar íntimo que reuniu apenas 10 pessoas.
O prédio desta amiga fica bem perto daqui, cerca de 3 quarteirões. E foi justamente por isso que naquela noite, Carolina dispensou o motorista que costumava dirigir para ela aqui em São Paulo. Carolina voltava dessa festa quando aconteceu o acidente, apenas 1 quarteirão do lugar onde ela morava. Eu falei, isso é motorista? Ela falou, amiga, hoje não precisei usar, porque a casa de Vanessa é muito do lado da minha. É só eu fazer um quadrado que eu chego em casa. E foi nesse quadrado, né, que tudo aconteceu. Fernanda estava na mesma festa. Ela é amiga de infância de Carolina. As últimas palavras dela para mim foram, gordinha, não suma da minha vida. Os pais de Carolina preferem o silêncio. Ela era a filha mais velha, tinha 2 irmãos, Eduardo, de 26 anos, e Daniela, de 23. Do outro lado, os pais de Marcelo também sofrem. Nossa equipe conversou informalmente com eles. É difícil para nós, Claro. porque nós somos pais. Eu tenho 2 filhas. A nossa família, não eu e a minha mãe, a nossa família toda estava nisso. Os pais contam que o carro não era de Marcelo. É de um amigo dele. O amigo tem uma loja de carros. Falou, Marcelo vai dar uma volta com esse meu carro. Marcelo não quis gravar entrevista, mas os pais contam qual é a versão dele. Ele falou que não viu nada. Não viu o carro. Ele não viu o carro. E eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus, você viu aquele carro? Não, mãe, eu não vi o carro. Quando eu olhei aqui, já estava em cima do carro. Marcelo deve ser ouvido pela polícia na próxima sexta-feira. Os laudos que vão confirmar a velocidade do carro e se Marcelo estava ou não embriagado ficam prontos daqui a 3 semanas. Uma amostra de sangue dele teria sido recolhida no hospital. Nunca ouvi o meu filho com uma cerveja na mão. Meu filho não bebe. Meu filho não é perfeito, mas ele não bebe. O corpo de Carolina foi cremado em Salvador. Uma vida interrompida no farol vermelho. Crime, imprudência ou irresponsabilidade? Andar a uma velocidade dessa, numa rua como essa, é quase como uma roleta russa. É a mesma coisa. Eu não sei se algum carro aparecer, vai bater. Se tiver a bala na agulha, vai atirar. A pessoa não tem controle sobre aquilo.